Fala, aviador! Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Daniel Mantovani, eu sou piloto de linha aérea e aqui você vai escutar muita coisa sobre aviação, principalmente alguns temas que podem ser espinhosos, inclusive o de hoje, que não é nada amigável, mas eu espero que vocês entendam tudo que a gente vai falar, conversar. E eu quero que vocês entendam justamente o meu ponto de vista em relação a muita coisa dentro da aviação. Além de tudo, você também pode dar seu ponto de vista aqui nos comentários, falar, conversar comigo, eu sempre respondo, logicamente, tratando o cavalo aqui com educação, você vai ser tratado com educação também. Bom, uma galera aí, 3 pessoas, me enviaram um vídeo do Lito e do Panda, o Panda Betting, falando alguma coisa no Flow Podcast. Eu não cheguei a ver o vídeo e eu vou ver junto com vocês, inclusive. Eu não assisti mesmo, tá? Eu falei, já que é pra fazer o negócio, na tora, bora fazer, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Vamos ver o que ele tá falando aqui. Perigoso pra caramba. Então quando você começa, ó, rede de segurança aqui, 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 ele se transforma nesse negócio que é o mais seguro do mundo, porque tem um monte de redundância ali trabalhando. E aí, isso para aviação comercial. Quando vai para outros ramos, aí a mitigação, ela tem que ser mais efetiva e nem sempre é. E é por isso que a gente vê mais acidentes, como você estava Só deixa eu colocar meu fone de ouvido, né? O espertão esqueceu de colocar o fone do ouvido para escutar sobre a história toda. Vamos ver aqui. perguntando, né? Por que tem mais na pequena do que na grande? As mitigações são um pouco diferentes. E elas têm que ser, tá? Porque se você aplicar o regulamento de uma aviação comercial em uma aviação particular, ela não voa. Ela fica no Depende muito quando a gente fala sobre mitigação. Por que que eu falo isso, eu afirmo isso inclusive, né, que você pode, se eu aplicar uma mitigação que é igual na aviação comercial, na aviação executiva, a aviação para. Depende muito da aviação, claro. Vamos colocar o que que a gente tem na aviação comercial hoje, né, você tem que fazer simulador, tem que fazer vários cursos técnicos e tudo mais. Se você implementar isso daí para um cara que opera um Curisco Turbo, por exemplo, um Bonanza, o patrão vai quebrar, porque vai ter que mandar o cara para fazer simulador lá fora, fazer um monte de coisa. Isso daí é inviável, realmente, totalmente inviável. Não dá para você ficar fazendo algo nesse sentido, algo desse tipo, né, na aviação. Então, claro, por isso que eu falei, tem que ser colocado ponto a ponto do que ele fala e como que a gente pode aplicar isso daqui. Dependendo da situação, já tinha que ter sido feito bem antes, né? A ANAC, no caso, teria que ter feito isso daí já muito antes, que é o que acabou acontecendo no último acidente aí que você teve desse CJ. Não é o caso do acidente, pelo amor de Deus, antes de que alguém que venha falar, o que acontece desde 2000 e alguma coisa aí, dessa década passada ainda, aeronaves a jato, o cara não adianta, ele não consegue mais tirar a carteira como ele tirava antigamente, só fazia o ground school e tirava a carteira do jato. O cara precisa fazer o simulador todo lá fora. Claro, né? Só lá fora, porque aqui as empresas sequer pensam em colocar simulador para esse tipo de jato, por exemplo. Só tem o do Phenom, cara, no Brasil para fazer. Claro, o Phenom é um dos jatos que é mais operado no Brasil, mas e o Bitjet? O CJ? Ninguém coloca essa porra aí pra gente, né? Mas são coisas que você deveria ter, já devia ter sido implantado na aviação há muito tempo. E claro, essa é uma maneira de mitigação idêntica à operada na aviação comercial. Por quê? É a complexidade do sistema que exige a mitigação. Não é só o sistema em si. Por isso que uma aeronave, por isso que o turbo você vai ficar fazendo simulador? Não precisa, né? Tem cara que faz treinamento, eu acho muito bacana, um conhecido meu que ele voa um Bonanza. Todo ano ele faz um simulador estático ali acho que no campo de Marte, de King Air, de Baron, pro avião dele. Sempre tá fazendo simulador, o cara tá evoluindo, entendeu? Então isso eu acho muito bacana. Vamos continuar lá. no chão. Entendi. É tão restritivo o negócio que não vai poder ir para Ubatuba, para Ubaporanga, né, lá em Pois é, né?
Aí tem que ser restritivo mesmo, que ó o cara operou em Ubatuba, o que que deu? Onde morreu a Marília Mendonça, entendeu? Então, a aviação pequena pode fazer isso, mas existe a mitigação de risco também, e ela é boa, se for seguida à risca. Ó, Entendi. te dar um exemplo. Hã. A aviação comercial é uma aviação repetitiva. Todo dia, a Gol, a Azul e a Latam. Ela é repetitiva em termos, tá? A cada etapa é uma situação diferente, por mais que seja igual. Por mais que seja igual. É por esse motivo que você tem que repetir checklist toda etapa, tem que fazer briefing toda etapa. Não é assim nesse termo que isso é tudo igual. Em cada operação, em cada etapa, você vai encontrar um problema diferente, uma situação diferente. Ela teoricamente é repetitiva, tá? Então, saem de Guarulhos e vão para Salvador. O comandante que tira um avião da Gol, ou da Azul, ou da Latam, de Guarulhos e vai para Salvador, ele já pousou 500 vezes em Salvador. Então isso ajuda ele a ter uma noção espacial do que ele vai esperar, das condições de tempo. Olha, essa pista aqui tem um vento cruzado, a pista é curta, E isso é desse jeito mesmo, principalmente lá em Fortaleza, tá? ela está com asfalto contaminado. Então ele está fazendo isso o tempo todo, por anos a fio. Né? Então é uma repetição. Plano de voo é sempre o mesmo, altitude sempre a mesma. Né? Sempre vou por instrumentos, É. sempre. Não interessa, tá aquele dia lindão no Rio de Janeiro, vou por instrumento. Num voo de 12 horas para Paris, quanto tempo você acha que o piloto está lá? Ou assim? Eu acho Aqui é a treta. Olha os caras falando abobrinha. Será? Vamos ver. que só na decolagem e depois na aterrissagem. É, Não, uns eu 5 chutaria. minutos, 5, 6 Mas minutos. no máximo. Assim, a turma voa menos de um. É, no máximo. Bicho, não é assim, cara. Eu gostaria até que fosse. O cara falar assim: ah, não, você só opera 5 a 6 minutos no voo. Vamos lá, vamos colocar handling nessa aeronave, na aeronave de grande porte. O handling na aeronave de grande porte, beleza, é a operação em si, tá bom. Vou botar o 77, o 787. Você decola, liga o autopilot com 500 pés. Por que que você faz geralmente isso? Normalmente você vai fazer isso. Você está carregando 400 bonecos lá atrás, bicho. 400 passageiros, 400 clientes. Você não está ali no parque de diversão voando aquela aeronave que você tanto queria lá, um Bonanzinha, né? Que você tinha um prazer enorme de voar esse avião no domingo de manhã, fazer uma decolagem. É muito diferente a operação. Quando você está realizando voo manual, você pega uma turbulência, ou você dá puxa demais o nariz da aeronave, o Fly Director te manda. É melhor você deixar no piloto automático do que voar em si mesmo, porque a alavanca que pode dar lá para trás para os caras é muito grande. Isso é uma opinião minha, tá? Não venha querer falar baboseira em cima disso. Então, se voa, se gerencia o voo, você não vai ficar voando o voo. E tem outra, não é ligar o autopilot, quer ver o que ele vai falando? Um minuto, voa na mão, menos de um minuto, o resto é piloto automático. Então, assim, a aviação. Não é piloto automático, inferno. Você não fica, eu botei no piloto automático e aí não é assim que acontece. Você tem que gerenciar o voo o tempo inteiro. Você tem coisa para um caralho para fazer num voo comercial que você não tem. Logicamente, são profissionais da aviação? São puta de uns profissionais. São caras fenomenais, tanto o Lito como o Panda. Não vem o cara pegar e falar assim: não, o Lito é um baita de um mecânico, um excelente mecânico. Para a função de mecânico e historiador, inclusive, ele conta boas histórias, ele tem um storytelling excelente. Logicamente, eu não concordo com tudo que o Lito fala, não concordo às vezes também com o que o Panda fala também. O Panda é um dos caras que foi fundador da Azul, cara. Ele ajudou a fundação da Azul. Fora que ele tem um histórico na Transbrasil monstruoso. São profissionais da aviação, mas não são profissionais de pilotagem, há de convir comigo. Mesmo o Lito, ele sendo piloto privado e tudo mais, ele não é um profissional da pilotagem. Ele é um bom profissional como mecânico. Independente do que ele fala, as opiniões que ele tem, são as opiniões dele, tem que ser respeitado, eu não vou ficar xingando, mas eu só coloco as claras aqui o que acontece. Você não é colocar um autopilot
e deixar o avião fazer as coisas sozinho. Você a todo momento tem que ficar monitorando o combustível da aeronave, você tem que saber qual nível que eu tô, será que eu posso ir para o nível mais alto, será que eu posso descer agora? Ó, tem uma formação aí à frente, será que eu peço desvio? Que eu vou fazer? Monitora com o radar para ver se a formação tá muito pesada, não tá. Chama o centro, se você tá voando, por exemplo, o 77, 787, você tem CPDLC o tempo inteiro, você decolou, passou pro controle pro centro Brasília, você já tem CPDLC, você já fica falando com os caras ali, fala na fonia também, fica monitorando um 215, às vezes você tá lá no meio, você tá chegando na Europa, os caras te chamam da 1215 para saber se você está monitorando do 215. Então são coisas que acontecem que não é simplesmente liga o piloto automático, a aeronave voa sozinho. Voar a aeronave nesses casos, nessas aeronaves de grande porte, é o de menos. São imensamente mais fáceis de voar que um Paulistinha, por exemplo, que um Bonanza. São outras condições, são outras aerodinâmicas, são outras maneiras de se voar uma aeronave. Então, há de se convir comigo que as coisas acontecem assim na aviação. A comercial ela é construída para ser segura, né? Ela é eminentemente segura. Você está repetindo. Agora, você pega o caso de Ubatuba. O cara saiu lá de Goiás ou de Mato Grosso. Quantas vezes ele pousou em Ubatuba? Eu não posso dizer, não posso afirmar, não Aham, sei. aham. Mas certamente ele não deve ter pousado muitas vezes. Quantas vezes ele pousou naquela cabeceira, que é uma aproximação mais difícil do que pousar pelo mar? Então você vai, na aviação de menor porte, você vai somando. Então você vai somando esses fatores e ela vai ficando eminentemente mais insegura do que a aviação comercial. Não, assim, você fala, Panda, você tem medo de voar na aviação privada ou executiva? De jeito nenhum, cara. Tenho medo de atravessar a Avenida Paulista, né? Se você colocar o aumento que existiu de aeronaves em operação no Brasil, né, da aviação em geral, o aumento que você tem de acidentes, ele tem uma correlação, tá? Em cima disso. Infelizmente, é assim que as coisas são. Então, não é você falar que hoje a aviação geral ela é menos segura que a aviação comercial. Todas têm o seu nível, sim, de segurança, porque existe um nível de proteção maior, claro. Mas há de convir que o aumento, claro, dos acidentes tem relação total com o aumento de operação de aeronave geral no país, principalmente hoje, tá? Assim, de voar, cara, voar é mais seguro. Ó, campeão italiano de alpinismo morreu escorregando no banheiro. Tá? Então, a gente só morre quando chega a nossa hora. Na véspera, só o peru. Porra, gostei dessa, né? Porque eu suponho que um cara que compra um avião para pilotar e tudo mais, ele A gente, na segurança operacional, não pode ter essa visão pragmática das coisas, que se eu tenho que morrer, eu vou morrer, independente do que eu faça, não. A gente está ali para justamente demonstrar quais habilidades técnicas, não técnicas são exigidas para que um acidente possa ser evitado, para que a morte, para que a dor de uma família possa ser evitada. É exatamente isso que, principalmente, eu costumo pregar dentro da aviação comercial, tá? tem mesmo, toma um monte de cuidado a menos que o cara que tá carregando 1 milhão de. Quer dizer, 1 milhão, né? Mas tá carregando um avião inteiro de pessoas e tudo mais. Todas as normas, todas as regras. Isso é interessante também porque esses pilotos aí, os pilotos e os comandantes, em geral, eles devem viver naquele emprego ali, né, cara? Porque depois que tu aprendeu a voar aquilo ali, a empresa quer mais é que tu fique, eu imagino. Mas Né? lembra de uma coisa: a cada 6 meses ele volta pro simulador, e aí no simulador o instrutor abre o saco de maldades e vai tirando tudo que de. Não é assim, tá? Foi assim durante muitos anos. Durante muitos anos, dentro do simulador, era um terror. Tem uma empresa aí que até hoje, para fazer uma seleção de comandante, os caras pagam terror porque eles são comandantes lá da década de 90. Mas hoje existe, na maioria das empresas, existe um treinamento baseado em performance, ou para algumas empresas se chama AQP, Advanced Qualification Program, que é um treinamento que ele tem toda a relação com a operação atual. Você não tem surpresas, vai ter 5 ou 6 que chamam-se First Looks. Então, esse First Look, por exemplo, você está iniciando a decolagem, você está pousando, você tem uma falha no freio.
Esse é um first look. Ou você está decolando, você tem uma falha de motor. Ou você está decolando e você tem perda de indicação de velocidade. Então, são falhas que teoricamente são previstas e podem ser estudadas. Não tem nada assim que é impossível do cara estudar no simulador de uma aeronave. Mas, claro, exige sim dedicação do aviador. E todo aviador, praticamente, da aviação comercial, gosta, inclusive, de estudar para simulador e estudar para todo esse processo, tá? O pior pode acontecer. Então vai dar fogo no motor na decolagem, vai fechar e vai falhar o piloto automático. Pim, 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 play, e o comandante tem que se virar nos 30 com emergências que... Antigamente era assim, mas já acabou. Por isso que eu falo, são excelentes profissionais, principalmente lá da Transbrasil. na prática dificilmente vão acontecer. Então não é que ele, né? Agora eu tenho 4 faixas, agora eu tô de boa. Ele tem que se provar a cada 6 meses. Ele- Eu acho que é a Então não única tem profissão, né? É a única profissão que a cada 6 meses você tem que provar que você sabe fazer ela ainda. certo. Conhece Isso é fato, tá? O simulador é somente uma das coisas que o aviador tem que fazer. Tem que estudar regulamentos, tem que fazer prova de regulamento, prova de meteorologia, prova de equipamento da aeronave. E às vezes não é só a aviação comercial que tem isso, tá? Aviação de jato também particular, os caras têm que fazer isso também. outra? Tipo, o médico, o cara que tá operando o coração ali, a cada 6 meses ele tem que mostrar que ele sabe operar um coração? Não. Mas o piloto tem. E isso- passar por Mas é que o cara que opera o coração, ele de fato opera o coração, né? O piloto não pilota avião, pô. Cara, tô brincando, vai se apanhar na rua agora, Didizão. rapaz. Tô brincando. não, então, Agora tu tem que defender os pilotos também, né? É outra Eu sou coisa. piloto também, pô. outra coisa que é importante. Piloto privado, Lito, ajuda nós, tá? Beleza. Mas não é a mesma experiência. Não tem como. Importante, né? O piloto hoje é um gestor da viagem. Então ele é responsável por gerir a tripulação, a documentação relativa àquele voo. Ele é obrigado a fazer algum tipo de controle sobre... Pronto. É que voar é Foi mais isso. difícil, né? Olha, porque tem... Já foi até ponto vídeo aqui, mas deixa quieto, vai. Bom, pessoal, essa foi a minha análise com relação a esses dois profissionais da aviação, falando sobre justamente que o piloto só aperta o piloto automático e voa. As coisas não são bem assim. Acho que eu consegui explicar muito bem isso daqui. Digo e repito, Lito e Panda são profissionais da aviação muito bons no que fazem. O Panda, principalmente como sendo jornalista há vários anos, né? Os livros de foto deles, cara, são fenomenais. O cara tira uma foto da porra. O Lito também é um excelente profissional. O cara, inclusive, mora pertinho de mim aqui, umas 6 quadras de casa. Mas são situações que a gente tem que analisar e eu tenho que mostrar para vocês, inclusive, já que aquela quantidade de pessoa pediu esse vídeo para mim, 3 pessoas. Beleza, pessoal? Antes de terminar esse vídeo, lembre-se que no dia 30/1 a gente tem a nossa Masterclass Rota de Voo, do zero até o primeiro emprego. Lá eu vou te ensinar como que você vai conseguir ter o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade na aviação. Você vai acabar criando ela e eu vou ensinar alguns passos para isso. Por isso que no dia 30/1 você vai se inscrever nisso daí, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu te espero lá e até mais, aviador!